Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma mulher de cerca de 30 anos. Minha história pode ser descrita como se eu tivesse tropeçado e colocado o pé em água suja, para depois sair dela assustada. Vou contar como a mãe e a irmã do meu marido quase arruinaram minha vida, e como consegui escapar. Conheci meu marido através de um colega de trabalho. Namoramos por 1 ano e, de forma natural, acabamos nos casando. Meu marido não é do tipo que gosta de vida noturna, nem do tipo que persegue mulheres. Durante nosso relacionamento, nunca levantamos a voz um para o outro. Antes de falarmos formalmente sobre casamento, eu não conhecia todos os detalhes das finanças dele, mas pude ter uma ideia observando-o. Ele estava sempre vestido de forma impecável, e no meu aniversário me levou para jantar em um lugar agradável e me deu um colar caro, o que me fez pensar que ele não era alguém sem recursos. O mais importante é que, quando prometemos nos casar, nos amávamos muito. Por isso aceitei sua proposta com alegria. Só depois de falar sobre casamento soube que seu pai havia falecido há muito tempo. Agora ele mora com sua mãe, sua irmã mais nova, e a filha de 6 anos de sua irmã. Meu marido e sua irmã têm 6 anos de diferença, e ela teve a filha aos 19. Voltou para casa grávida depois de fugir, e não se pôde encontrar o pai da menina, pois ela mesma não tinha ideia. Fiquei um pouco surpresa que meu marido, um homem tão correto, tivesse uma irmã que tivesse cometido um grande erro, mas não cancelei o casamento só por isso. Não estava casando com ela, e ter uma filha não era motivo suficiente para anular o casamento. Ao menos meu marido era normal. Como seu pai não estava, decidimos fazer um jantar de apresentação apenas com nossas mães. Foi um gesto cordial por parte dos meus pais. No entanto, a mãe do meu marido não chegou sozinha, mas com a irmã do meu marido. Não esperava que a irmã do meu marido se apresentasse também. De qualquer maneira, a irmã do meu marido começou a falar por sua mãe, até mesmo sobre assuntos que a mãe do meu marido deveria ter tratado. Era como se a irmã estivesse me aceitando como nora no lugar de sua mãe. Ela me perguntou como íamos administrar a casa, e como íamos organizar os preparativos do lar e as despesas do casamento, fazendo perguntas tão detalhadas que me deixaram sem palavras. Era incômodo ver uma irmã tão jovem, que nem sequer se casou, intervir tanto. Além disso, a filha da irmã corria por toda parte, e eu me preocupava que ela pudesse cair. Finalmente, minha mãe sugeriu que apenas os pais e nós dois deveríamos conversar, para reorganizar a reunião. Meu marido ficou bravo com sua irmã e pediu que ela parasse de intervir. A mãe do meu marido também disse à irmã dele para esperar do lado de fora ou ficar em silêncio. A irmã, murmurando que não havia dito nada errado, saiu com sua filha. Só então a reunião se acalmou, e tudo ficou claro. Também me senti aliviada ao ver a reação do meu marido e da minha sogra, percebendo que minha cunhada, embora intervenha muito, não tem peso suficiente em casa para controlar tudo. Falamos sobre o tamanho do casamento que queríamos, e decidimos morar na casa da minha sogra, resolvendo o problema da moradia. Os vários preparativos para o casamento poderiam ser organizados com um orçamento de cerca de $100 mil. Minha sogra mencionou que não tinha dinheiro disponível porque estava investido em várias coisas, e nos perguntou se poderíamos cobrir os custos iniciais. Minha sogra disse que se encarregaria do carro e do enxoval. Ao calcular por cima, vimos que só o enxoval e o carro ultrapassavam $50 mil, então estaríamos dividindo os custos em partes iguais. Também concordamos que o dinheiro que meu marido e eu havíamos economizado seria gerenciado individualmente. A maioria dos custos do casamento seria coberta pelas doações dos convidados, e se faltasse algo, cobriríamos igualmente. Tudo parecia estar indo suavemente e pensei que meu futuro após o casamento seria tranquilo. Mas a vida é realmente imprevisível. Minha cunhada pediu para que sua filha participasse do nosso casamento como menina das flores. No entanto, já a tinha visto correr de forma caótica no jantar de apresentação, e isso realmente não me agradava. Pedi ao meu marido que falasse com sua irmã, mas ele sugeriu que seria melhor deixar, pois daria à sua sobrinha algo para se gabar pelo resto da vida. Sem um motivo concreto para recusar, aceitei para criar uma boa memória para a menina. Mas no dia do casamento, eu quase desmaiei.
Não me importava que a menina usasse um vestido branco, mas não esperava que minha cunhada também aparecesse de branco. E não era um vestido qualquer, era um vestido de gala que parecia ser para uma cerimônia de premiação. Nem dava para distinguir quem era a noiva. Os convidados murmuravam, e eu fiquei tão irritada que confrontei minha cunhada sobre o que ela estava fazendo. Ela disse que não sabia que não se deveria usar algo assim em um casamento, já que nunca tinha estado em um antes. Disse-lhe que deveria ter procurado na internet ou pelo menos nos perguntado. Perguntei quem usaria tal vestido em um casamento e exigi que ela se trocasse. Minha sogra me acusou de estar tentando impor minha vontade a alguém mais jovem e perguntou por que isso me incomodava, dizendo que ela estava bonita. Meus pais intervieram a meu favor, dizendo à minha sogra para cuidar melhor de sua filha. As emoções se intensificaram, e os convidados começaram a cochichar. Na verdade, eles já tinham começado desde que minha cunhada chegou com aquele vestido, mas eu tinha me contido. Agora estava tão irritada que não conseguia esconder. Meu marido tentou acalmar ambas as partes e disse à sua irmã para me pedir desculpas formalmente no final do casamento. Eu disse à minha cunhada que era melhor ela ir para casa. Ela então levantou a voz, perguntando quem eu era para mandá-la embora do casamento do irmão. Disse ao meu marido que não deveríamos celebrar o casamento. Minha sogra me perguntou por quê, dizendo que eu devia cobrir todos os custos e me desculpar com seus convidados. Nunca tinha visto algo tão irracional. Nesse momento, meu pai interveio. Disse à minha sogra que ela estava fora de lugar. Ela começou a forçar lágrimas, dizendo que não sabia como viveria sem seu marido. Justo quando eu pensava em cancelar o casamento, meu marido deu um tapa na sua irmã, perguntando o que ela estava fazendo. Ela cobriu a bochecha inchada e começou a chorar. Meu marido disse que ela se sentasse em silêncio no canto do salão ou que fosse para casa. Minha sogra disse ao meu marido que não deveria bater em sua irmã e que sairia com ela. Meu marido respondeu que fizesse isso se quisesse, e que tivesse cuidado para não causar mais danos. Isso me acalmou um pouco, e também meus pais. Finalmente, minha cunhada se sentou na última fila, e foi decidido que ela não estaria na foto familiar. O problema com ela parecia resolvido, e o casamento continuou. Eu não podia prever que seu assento na fila de trás causaria outro problema. Anunciou-se o início do casamento. Primeiro entrou o noivo, seguido pela noiva e seu pai. Chegou o momento da troca de alianças, e antes disso, a menina das flores, a filha da minha cunhada, ou seja, nossa sobrinha, fez sua entrada. Ela deveria nos entregar uma cesta com as alianças. Mas, ao entrar, a menina deu apenas alguns passos antes de parar, olhando para a mãe sentada na última fila, e não caminhava de maneira consistente. Ela andava um pouco, olhava para trás, e então começou até a andar para trás, depois para frente, de forma errática, o que me enlouqueceu. Se fosse uma situação normal, a cunhada teria que dar sinais, ajudá-la a caminhar para frente, ou fazer tudo o que fosse possível para que a menina se comportasse como deveria. Eu não conseguia entender o que estava na cabeça da minha cunhada, porque como poderia ela não ver o problema e estar tirando fotos? Finalmente, a menina conseguiu nos entregar a cesta com as alianças, mas parecia levar uma eternidade. Eu tinha minhas próprias ideias de como seria o meu casamento, e nada parecia dar certo. Tudo me incomodava. Então, quando íamos tirar a foto de família, minha cunhada saiu tranquilamente e se aproximou, de mãos dadas com sua filha, como se nada tivesse acontecido. Quando tentei detê-la, ela me disse para sair do caminho. Ela me disse que iria tirar uma foto de família sem mim. Eu nem conseguia rir. Mesmo que fosse jovem e imatura, e mesmo que nunca tivesse estado em um casamento, ela não tinha o mínimo senso comum. Teria ela perdido um parafuso, ou estava fazendo isso de propósito para me irritar? Minha mãe ficou irritada, perguntando como era possível ter uma foto de casamento sem a noiva, e que nunca tinha visto algo tão absurdo. Eu fiquei tão irritada que saí. Quando vi a foto depois, eles realmente atiraram sem mim, com apenas minha sogra, meu marido, sua irmã e sua filha. Depois veio algo mais irritante. Íamos para a lua de mel no Havaí, então precisávamos ir para o aeroporto. Meu marido me disse para não me preocupar, que seu amigo havia preparado o carro de casamento. Mas depois da cerimônia, quando perguntei sobre o carro, ele disse que o traria ele mesmo.
Pouco depois, chegou com um carro médio que parecia ter sido usado por anos. Fiquei desapontada, e minha sogra, sem perceber a situação, sugeriu que viajássemos juntos, já que eles também iam ao aeroporto. Minha sogra, minha cunhada e sua filha subiram, então meu marido teve que dirigir o carro ele mesmo, em vez de seu amigo. Nesse ponto, eu nem tinha energia para distinguir o razoável do não razoável. Eu só queria subir no avião e ir para o Havaí. Finalmente, fomos para o aeroporto no carro de casamento, com minha sogra, minha cunhada e sua filha. Eu me sentei na parte de trás com minha cunhada e sua filha, já que minha sogra estava na frente porque sentia enjoo. Nem pude me sentar ao lado do meu marido. Perguntei à minha sogra por que estavam indo ao aeroporto, e ela me disse que, como não haveria mais homens em casa, se sentia sozinha e assustada, então estava indo viajar. Quando chegamos ao aeroporto, ela não parecia querer se separar de nós, então perguntei para onde estavam indo. Temia perguntar, por medo de que fossem para o mesmo lugar que nós. E, como sempre, meus temores se concretizaram, o destino deles era o mesmo que o nosso. Chamei meu marido para o lado e perguntei se ele sabia. Ele me pediu para me acalmar, dizendo que não deveríamos nos preocupar, já que nos moveríamos separadamente. Eu perguntei como poderia confiar nisso. Ele insistiu que era verdade, que também não queria passar a lua de mel com sua mãe e sua irmã, e para eu confiar nele. Eu me senti tão triste e irritada que quase não quis ir, mas diferentes pensamentos passaram pela minha mente. Como explicaria às pessoas por que não fomos para a lua de mel, o que meus pais diriam, e se isso significava que deveríamos cancelar o casamento? Minha mente estava confusa. Se eu não fosse para a lua de mel e voltasse para casa, o que os convidados do casamento pensariam? Me senti muito envergonhada e não via outra opção. Decidi confiar no meu marido e viajar juntos. Ao chegar, descobri que o hotel da minha sogra e da minha cunhada estava um pouco afastado do nosso, o que me deu um suspiro de alívio. Passamos a tarde jantando juntos em um lugar agradável. Mas mais tarde, quando tentávamos desfrutar da nossa primeira noite, o telefone do meu marido começou a tocar insistentemente. Meu marido estava no banho, então atendi ao telefone. Era minha cunhada, perguntando se já estávamos prontos para dormir, e sugerindo que saíssemos para tomar uma cerveja porque a paisagem era bonita. Perguntei o que aconteceria com sua filha se todos saíssemos para beber. Ela disse que sua filha dormia profundamente e não perceberia. Perguntei se ela estava em seu juízo, deixando sua filha sozinha no hotel enquanto bebia. Minha cunhada respondeu que, se eu estava tão preocupada, cuidasse eu. Ela e minha sogra queriam sair para tomar algo com meu marido. Queria perguntar se ela estava tentando arruinar nossa lua de mel intencionalmente, o que naturalmente mantive para mim, e em vez disso sugeri que ela fosse dormir cedo, e desliguei. Quando meu marido saiu do banho, disse-lhe que sua irmã tinha ligado, propondo sair para beber com sua mãe e me deixar com sua filha. Perguntei se estavam loucos. Ele disse que estar no Havaí a tinha desorientado, e pediu desculpa, dizendo que eu tinha tido um dia difícil. Suas desculpas não podiam reverter o dano feito a um dos dias mais importantes da minha vida, mas me consolaram um pouco. No dia seguinte, acordamos tarde, brincamos na piscina do hotel e depois fomos almoçar. Minha cunhada ligou de novo, dizendo que queria ir comer, mas que não conseguia se comunicar bem e que fossemos com ela. Meu marido me olhou, sugerindo que não havia problema em comer juntos, e eu aceitei. Depois de comer, minha cunhada e minha sogra se levantaram e foram embora, e nós pagamos. O problema surgiu depois. Minha cunhada perguntou o que faríamos agora que havíamos comido. Eu e meu marido planejávamos ver a paisagem do Havaí e fazer compras, mas pensei que minha cunhada e minha sogra quisessem vir se disséssemos isso. Sugeri que se divertissem sem se preocupar conosco. Mas meu marido perguntou se queriam fazer compras com a gente, sugerindo que poderíamos nos separar no shopping, que era suficientemente grande. A contragosto, fomos juntos ao shopping. Para então, eu já queria resolver a situação uma vez que voltássemos da lua de mel, e não conseguia esconder minha raiva. Entramos em uma loja de luxo, pensando em comprar uma bolsa para minha mãe ou um par de sapatos para meu pai. Mas, para minha surpresa, minha sogra e cunhada nos seguiram, e minha sogra se aproximou de mim, perguntando o que eu ia comprar e sugerindo que comprasse algo para ela também.
Já havia comprado um presente de casamento, então fiquei surpresa que ela pedisse isso tão tranquilamente. Meu marido disse à sua mãe e irmã para escolherem algo, e pediu que eu colocasse na conta, dizendo que me pagaria com seu salário no próximo mês. Eu me desculpei comprando apenas a bolsa para minha mãe, citando o limite do cartão de crédito. Meu marido também ficou com raiva e parou de falar comigo. Eu disse que não estava me sentindo bem e voltei para o hotel, me perguntando se meu marido realmente preferia sua mãe e irmã, apesar de aparentar estar do meu lado. À noite, meu marido voltou ao hotel. Ele me perguntou se eu já tinha me acalmado. Perguntei se sua mãe e irmã continuariam nos acompanhando no dia seguinte. Eu só queria sondá-lo, mas ele mostrou uma expressão desconfortável. Ele me disse que passar mais um dia com elas não seria um grande problema e que, depois de amanhã, seríamos apenas nós dois. Finalmente, perguntei o que tinha acontecido com o carro que ele disse que nos compraria. Com um sorriso forçado, ele me disse que o carro com o qual chegamos ao aeroporto era nosso. Como mencionei antes, aquele carro era claramente um veículo usado. Meu marido só disse isso agora porque não se sentia seguro. Eu não queria continuar falando. Disse a ele que parecia que eu tinha cometido um erro ao me casar e que deveríamos nos separar. Expliquei que não poderia passar a vida inteira lidando com sua família, que arruinou nossa lua de mel desde o começo com o comportamento de sua irmã no casamento e sua presença aqui. Meu marido insistiu que estaríamos com elas apenas até amanhã e que não pôde dizer não, pois sua mãe e irmã viveram toda a vida sem um marido e pai. Ele pediu para que eu fosse compreensiva. Ele me pediu para me colocar no lugar dele, falando de empatia e tudo mais, mas não consegui sentir sinceridade em suas palavras. Parecia que ele só estava tentando sair do problema naquele momento. Olhando para trás, acho que foi nesse momento que finalmente voltei à razão. Sem dizer nada, recolhi minhas coisas e fiquei em outro hotel. Não atendi às ligações de meu marido até o dia do nosso voo de volta. Haverá alguma vez uma lua de mel como essa? Fiquei tão irritada que pensei em como poderia incomodá-los, e lembrei que meu marido pagou o hotel, mas eu paguei as passagens de avião. Então, adiantei meu voo em um dia e cancelei o dele. De volta para casa, mudei meu número de telefone e tentei ligar para meu marido do celular de minha mãe. Meu marido, ao ver que era eu quem estava ligando, começou a gritar. Ele me perguntou como eu podia fazer aquilo com ele e me chamou de implacável. Eu disse para ele pensar o que quisesse e que era meu dinheiro, então eu podia fazer o que quisesse com ele. Também lhe disse que o que fiz não era nada comparado a como sua família arruinou meu casamento e me envergonhou. Eu adverti para não voltar a aparecer na minha vida e para tomar a experiência como uma lição de vida. 2 dias depois, ele veio me visitar na casa dos meus pais. Meu pai saiu no meu lugar e agarrou meu marido pelo pescoço, repreendendo-o com uma voz terrível. Ele disse que quase entregou sua preciosa filha a alguém como ele, e que se ele aparecesse de novo, nunca mais andaria sobre seus 2 pés. Assim, meu marido e eu terminamos de forma um pouco suja, mas clara, e expliquei às pessoas ao nosso redor que terminamos por causa do comportamento de sua mãe e irmã. A maioria compreendeu, provavelmente porque já tinham visto o que aconteceu no casamento. Finalmente, fiquei sozinha. Dizem que há mulheres que falham ao escolher mal o parceiro, mas não por estarem sozinhas, e acho que é verdade. Se algum dia eu conhecer alguém novamente, primeiro conhecerei sua família. Se vejo que acham que estou levando seu filho embora, me afastarei antes de me unir a eles. Embora eu espere não encontrar pessoas assim novamente, já que a maioria tem pelo menos algum bom senso. Estou feliz por ter tomado uma decisão rápida e não ter prolongado. Espero que meu marido continue desempenhando o papel de pai para sua irmã e de marido para sua mãe, e que vivam assim o resto de suas vidas sem causar problemas a ninguém mais. Obrigado por ouvir minha longa história. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.